Olá, como vai você? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje nós vamos conversar sobre duas funções DAX, a SUM e a SUMX, e nós vamos entender qual que é a diferença entre as duas. Nas aulas passadas, a gente já conversou sobre contextos de filtro, medidas versus coluna calculada e medidas explícitas versus implícitas. E agora a gente vai conversar sobre a SUM e a SUMX utilizando o mesmo modelo de dados. E para te contextualizar, se você ainda não viu essas aulas, apesar de que, se você não viu, eu recomendo você voltar nessas aulas, vou colocar todas aqui no canto superior direito para você clicar no botãozinho e visualizá-las, antes de prosseguir com essa aula daqui. Mas para contextualizar, a gente tem essa tabela que se chama F-Vendas e uma outra tabela chamada de Calendário. Na F-Vendas, a gente tem datas de pedidos, produtos, quantidades, preço unitário e o valor que é calculado através de uma coluna calculada que multiplica a quantidade vezes o preço unitário, que são essas duas colunas aqui. E nós compreendemos o porquê que eu criei uma coluna calculada aqui nesse caso. É porque o contexto de filtro de uma coluna é cada uma dessas linhas aqui. Então, o contexto de linha é aplicado em todas as colunas calculadas. Contrariamente, nas medidas, que apenas um contexto de filtro nos visuais são aplicados. Ou seja, as medidas não conseguem enxergar esse valor 20 aqui e multiplicar com 5,9. Porque necessariamente a gente precisa agregar a coluna inteira para a medida, tanto da quantidade quanto do preço unitário, para depois multiplicá-los. Mas como a gente tem preços unitários aqui, e cada linha pode ter preços diferentes, bem como quantidades diferentes, a gente precisa dessa ponderação por preço unitário. A gente precisa identificar cada uma dessas linhas aqui e fazer o cálculo uma por uma. E é por isso que a gente está conversando sobre SUM e SUMX. A gente pode transformar o contexto de filtro de uma medida para um contexto de linha, utilizando funções iterantes, que são aquelas que têm um x aqui no final. Existem outras iterantes que não têm x, como a filter, que também é uma iterante e não tem o x nela, mas nesse caso a gente vai ver apenas a SUMX. E qual que é o contexto aqui? O contexto é eliminar essa coluna calculada, porque nós vimos que colunas calculadas são vilãs da performance e você vai ter um modelo muito mais pesado que vai ter que ser recalculado toda vez que você atualizá-lo. E isso não é uma boa prática. E normalmente, quando a gente vai começar no software, a gente tenta familiarizá-lo com o que nós já conhecemos. E qual que é o software que nós conhecemos, que tem esse conceito aqui? O Excel. Normalmente a gente faz cálculos de uma coluna multiplicada pela outra para a gente visualizar os dados aqui. Só que nós não precisamos visualizá-lo. A gente vai utilizá-lo lá no nosso visual aqui, que é por isso que a gente fez essa coluna calculada, para depois criar uma outra medida de valor. Deixa eu te explicar melhor. Aqui a gente fez essa coluna calculada, que foi clicando nesse botão aqui de nova coluna. Ó, vou fazer de novo. Vai criar uma nova coluna aqui e eu fiz assim, ó, quantidade vezes o preço unitário. E aí resultou nesses valores que são iguaizinhos a esse, porque eu simplesmente repliquei para te mostrar de novo. Eu vou excluir, e se eu tentasse criar uma nova medida, eu não conseguiria, porque nós aprendemos lá na aula de medidas versus colunas calculadas e no contexto de filtro que as medidas elas não possuem contexto de linha, ou seja, a gente precisa primeiro transformar essa quantidade inteira em apenas um único valor. O que eu estou falando? Ó, se eu viesse aqui na minha valor, eu vou simplesmente copiar esse cálculo aqui, de quantidade vezes preço unitário, eu vou criar uma nova medida. E nessa medida, vai chamar medida mesmo. Eu vou simplesmente colar o que está aqui na nossa coluna calculada e vou apertar Enter. Olha só o erro que vai dar. Isso porque a gente está tentando criar uma medida. E a medida exige um único valor para a coluna quantidade. E se eu colocasse um único valor aqui, ele também exigiria um único valor para a coluna de preço unitário. Necessariamente, a gente precisa de um contexto de filtro para filtrar uma medida que é um totalizador de um número. Então, por isso, a gente não consegue utilizar F-vendas quantidade vezes preço unitário. E a nossa primeira alternativa, ao invés de usar essa medida, porque ela não consegue ser executada, foi usar essa coluna calculada e depois nós fizemos aqui uma nova medida que somava com a função sum aquela nossa coluna calculada que se chama valor. Que ele me deu esse erro porque eu já tenho esse nome de medida aqui, que nós criamos na outra aula. Quer ver? Ó? Valor total. Deixa eu excluir essa medida que eu criei, para não ficar com erro no nosso modelo.
Então, essa daqui resultou nos valores que a gente queria, que era, deixa eu colocar o ano, só para a gente visualizar novamente esses valores. Ó, e vou aumentar também o cabeçalho de coluna, o tamanho dele. Esse valor total daqui, o que a gente fez? Nós somamos essa coluna daqui. Concorda que a gente está fazendo dois cálculos aqui? Uma na coluna e outra na medida. Bom, a função iterante SUMX, ela serve para isso. A gente pode eliminar essa coluna calculada, ó, vou clicar com o botão direito e vou excluir, porque eu não preciso mais dela. Porque a partir de agora você vai aprender a utilizar funções iterantes. Se eu voltar no nosso visual, a nossa medida ela vai estar com problema, porque ela está usando f vendas valor, e essa coluna não existe mais no nosso modelo, ela foi apagada. E por isso, eu vou excluir esse visual que utiliza essa medida e também vou excluir essas medidas. Tanto essa quanto a outra que a gente fez na aula anterior que utilizava a mesma medida. E agora a gente vai analisar o conceito da SUMX. E para isso nós vamos utilizar as referências de funções lá da Microsoft do MSDN para entender o que as duas fazem, tanto a SUM quanto a SUMX. Eu vou colocá-las lado a lado. Olha só, a primeira é a SUMX e a outra é a SUM. Qual que é a função da SUM? Ela adiciona todos os números de uma coluna, ou seja, ela soma tudo. E qual que é a diferença da SUMX? Ela retorna a soma de uma expressão avaliada em cada linha, em cada row de uma tabela. Aqui que está o ponto-chave da SUMX. Ela vai identificar cada linha, ou seja, ela vai ter um comportamento de coluna calculada, mas dentro de uma medida. Ela vai conseguir identificar o contexto de filtro de linha dentro de uma tabela. E qual que é a sintaxe dela? Ela vai me pedir primeiro uma tabela e depois uma expressão. A tabela vai ser a f vendas, porque a gente quer identificar as linhas dessa tabela, porque nós temos os nossos dados aqui na f vendas. E depois ela vai me pedir uma expressão, que nada mais é do que a multiplicação da quantidade vezes o preço unitário, igual a gente fez aqui na nossa coluna de valor. Então, vamos fazer a nossa medida, agora que a gente já sabe a diferença? Vou clicar aqui em nova medida e ela vai se chamar valor total. Agora eu posso colocar esse nome daqui, porque nós já excluímos aquela medida que tinha esse nome. E eu vou colocar aqui SUMX. E vou observar de novo os seus argumentos. Qual que é a tabela que eu quero iterar sobre ela? Que eu quero verificar todas as linhas e executar essa mesma expressão daqui que eu vou colocar em todas as linhas dessa tabela. Vai ser a F vendas, essa daqui. Cliquei duas vezes e agora eu vou colocar ponto e vírgula para a gente ir para o segundo argumento dela, que é o quê? Eu quero multiplicar a quantidade vezes o preço unitário, esse daqui. Cliquei duas vezes nessas duas sugestões, que eu sei que são essas duas colunas que eu quero multiplicar. Vou fechar a SUMX e vou apertar Enter. Quando eu fizer isso, ele vai criar uma nova medida aqui. Ela veio para a tabela de calendário. Sem problema, vou clicar nela e vou colocar em F vendas para trazer a medida aqui para baixo. Lembrando que não importa a tabela que ela está, estou colocando aqui em F vendas apenas para fins de organização. E vou clicar aqui em valor total. Nesse caso, eu vou escolher uma tabela apenas e vou aumentar esses valores para você conseguir visualizá-lo. Vou colocar aqui 20. Também vou formatar esse número como 0 casas decimais e milhar. E agora, olha só, se você assistiu a minha aula sobre medidas versus coluna, você vai ver que esse valor daqui está correto. É exatamente o valor total da coluna de valor que a gente tinha criado como coluna calculada. Só que agora a gente tem uma medida que identifica o contexto de linha e faz o nosso somatório aqui de acordo com a multiplicação da quantidade com o preço unitário. E aí, eu posso brincar com esse valor, que é uma medida, e fazer o mesmo processo que a gente fez nas outras aulas, aplicando contextos de filtros em uma medida que utiliza uma função iterante que tem um contexto de linha, porque ela identifica cada linha dessa tabela daqui que nós informamos para ela. Bom, espero que você tenha entendido esse conceito. Ele é um pouco complicado, principalmente essa última frase que eu falei aqui agora, que envolvia contextos de filtro aqui do visual com contextos de filtro de linha dentro da tabela. Só que ao passar do tempo, você vai entender esse conceito sim. Basta praticar bastante e sempre tentar raciocinar sobre isso. Não pegue uma função que faz alguma coisa que você precisa e simplesmente utilize. Tente entender como que essa função funciona, qual que é o conceito dela. E se preciso, vem aqui no MSDN
e leia qual que é o objetivo dela e qual que é a sintaxe. E alguns exemplos também que ele às vezes dá. Ó. Aqui ele dá até um exemplo mais complexo que esse que eu dei. Por isso que às vezes aqui você pode se confundir, mas tente se blindar sobre isso. Observe principalmente o objetivo de uma função e a sua sintaxe. E depois teste no seu modelo, até entender o seu conceito. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários do vídeo. Um abraço e tchau, tchau.